Pai do Senhor, irmãos. Amém. Tudo bem? Podeis assentar, fique à vontade. Deus abençoe a todos. Quero ser grato a Deus, a esse ministério, ao Bispo Vitor, à Bispa Isabel, por vocês de maneira geral. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado, Bispo. Muito obrigado, viu? O carinho e sem nenhuma demagogia. Não revelo a eles, mas vocês sabem. O que vocês têm feito pela minha vida é coisa grande. Sabe, são quase 30 anos pregando, mas hoje eu confesso que aqui eu tremo. Não sei se devido coisas que a gente passa e enfrenta na vida, que nos molda, que nos limpa. Enquanto jogaram 3 jovens na fornalha, se esqueceram que a palavra fornalha deriva de forjar. O que é forjar? Vai para o dicionário: limpar, lapidar, tirar o que não presta. Nabucodonosor pensando, eu vou matar, e Deus dizendo, eu estou limpando, estou tirando o que não presta. Porque se a dor não nos converter, quem converterá? Na pedagogia da vida, a dor ensina muito mais do que a felicidade. As experiências e conteúdos e amadurecimentos da tua vida você adquiriu aonde? Na felicidade ou na dor? Sem fazer pedagogia e trazendo uma mensagem pedagógica no sentido do sofrimento, esse não é o intuito. Todavia, a gente adquiriu um amadurecimento aí. E é por isso que Deus permite, às vezes, coisas acontecerem conosco. Uns sabem, outros não. Todavia, eu agradeço a Deus mais uma vez, pelo bispo e pela bispa, por estender a mão da graça de Deus sobre a minha vida e me dar sombra. Obrigado. Guarde isso, não é a mensagem ainda, mas os nossos erros da vida não anulam as verdades que um dia Deus colocou na nossa boca. Os erros da tua vida não anulam verdades que um dia Deus colocou na tua boca. Por quê? Porque se fosse assim, vamos rasgar o livro de Salmos. Um dos homens que mais errou, Davi, escreveu. Então veja que os erros da minha vida não eliminam verdades que um dia Deus colocou na minha boca. Se fosse assim, rasga o Salmo de Moisés, além de matar, enterrou o homem, mas ele escreveu o Salmo. O que dizer de Salomão, que se tornou um período da sua vida idólatra, adorou outros deuses, mas escreveu os salmos. Você está vendo como os erros não anulam verdades que um dia Deus colocou na tua boca? E por mais que a gente seja imperfeitos, porque somos, Deus ainda diz assim, você não é nada, mas a minha excelência foi colocada num vaso de barro. Para quê? Para que eu não me glorie, para que eu não me exalte. E lidar com a soberba, com a presunção, com orgulho, com exaltação, é complicado. Porque lidar com gente que porventura abriu a brecha para o inimigo usar e ele ficar endemoniado, a gente expulsa, mas lidar com gente soberbo é difícil. Mas a mensagem não é essa. Eu vou ler aqui no celular, porque como diz o meu primo, Bispo Vitor, que depois dos 40, se a gente não tiver dor, a gente está morto. Já estou com 48, e aí eu estou perdendo também um pouco a visão, velhice. Além dos cabelos perdidos, ficando branco, careca, e a visão também já... Mas a Bíblia está aqui, para alguém dizer, ele não leva nem a Bíblia, não, está aqui. É porque se eu abrir ela, no dia que encontrar uma Bíblia com a letra desse tamanho, me dê, que eu agradeço. Abra a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21. Versículo 16 e o 17. Gênesis capítulo 21, verso 16 e o 17.
Agradecer também, minha irmã está comigo aqui, meu cunhado, gostaram bastante da igreja. Domingo eu já tinha colocado meu coração em vir, mas aí ela me deu um incentivo maior. Quando à tarde ela disse, você vai para o culto? Eu disse, vou, eu também vou, então pronto. Quem encontrou, diga amém. E foi assentar-se em frente dele, a uma distância como que um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. Assim assentou na frente dele, 2 vezes num verso só, assentou na frente dele, e levantou a sua voz e chorou. Verso 17, mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, bradando a Agar desde o céu, disse-lhe, o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde estás. Amém? Amém. Graças a Deus, preste atenção. Amados irmãos, esse texto da Bíblia Sagrada, essa história, é uma das histórias mais pregadas, contadas, ministradas, seja em congressos, eventos. Domingo agora, gostaria de estar aqui, mas vou ministrar também, na segunda também, de uma igreja onde eu passei 21 anos. E é interessante, depois que eu saí dela, aí, vivo pregando nela. Mas eu meditando nessa história, de tão pregada que todos nós conhecemos, é um momento onde tudo vai se acabar na vida de uma mulher com seu filho. Todo mundo conhece a história. Agar, Ismael, foi mandada embora de casa. Uma mulher que não era hebreia, não era israelita, egípcia. E lidar com essa questão de ser rejeitada ou abandonado é complicado, é difícil. E eu tenho que pregar aquilo que vivo. Certa vez, bispo, me perguntaram, por que o senhor fala tanto a respeito de dor? Porque eu suporto e vivo isso. Não tem que se pregar o que vive? Eu vou pregar em quê, então? Só que o que a gente passa, reflete em alguém. Ou não? As dores humanas são iguais. Todas as dores humanas são iguais. A diferença é como cada um de nós se comporta mediante essa dor. Tem gente que é capaz até de sorrir na perca. Rapaz, mas tu está morrendo. É doido. Ele está morrendo rindo. Cada um se comporta da maneira diferente. Porque a tua capacidade não é a minha não é a tua. E é por isso que às vezes eu não posso medir tua religiosidade ou tua crença pela minha régua. Pela minha régua de crença e pela minha régua de fé. Porque aquilo que eu suporto, talvez você não. Talvez o que você suporta, talvez eu não. E essa é a questão das diferenças. Por isso um grande pensador chamado Santo Agostinho já dizia, na essência somos iguais, na diferença a gente se respeita. Porque na diferença a gente tem que se respeitar, saber o limite do outro, a capacidade do outro. Mas voltando para a história, nós sabemos que Abraão era um homem rico, mas de repente numa madrugada manda a mãe do seu filho, egípcia, que talvez não vai entender nada, porque não tem uma certa intimidade com o Deus de Abraão, apesar de certa vez ela ter fugido, mas o próprio Deus falou com ela, volte, e agora ela está sendo mandada embora, porque aquela mesma mulher, Sara, que um dia disse para ela, se deita com meu marido, é a mesma que está dizendo, manda ela embora. É complicado conviver com gente assim, que um dia te abraça, diz que te ama, e essa mesma no outro dia vai embora. Abraão fica meio triste, porque afinal de contas o filho é dele. É o sangue dele correndo nas veias do menino. Mas agora o próprio Deus se apresenta e diz para Abraão, Abraão, faz o que Sara te pediu, manda embora. E é complicado lidar com isso. Aí Abraão faz o que Deus mandou, triste, dar pão, dar um odre de água, todo mundo conhece a história, eu estou fazendo a síntese para chegar aqui, onde lemos. E aí ela está no deserto errante, deserto de Berseba, acaba o pão, acaba a água, e eu não sei por que não acaba pão e fica água, e eu não sei por que acaba só água e fica o pão, mas tem coisa na nossa vida que acaba tudo de uma vez. É aquela velha história que às vezes a gente não percebe, por que o gás só acaba quando eu estou usando? Ora, como é que você vai saber se o gás vai acabar ou não se tu não usar?
Mas é incrível como as coisas poderiam se acabar à parte. Acaba a água, pelo menos eu tenho pão. Acaba o pão, mas pelo menos eu tenho uma água. Não, mas acabou os dois. E aí Agar vai colocar o menino debaixo de um arbusto, no nosso linguajar mais popular, uma árvore, uma planta. Se distancia um tiro de arco, possivelmente 150 metros. E diz o texto enfático 2 vezes, versículo 16: e a mãe Agar fica em frente do menino, na frente, na sua impotência de não poder ajudar. E que a mãe, quem é mãe aqui sabe muito bem o que eu vou dizer agora. Qual é a tua sensação e sentimento da tua impotência quando alguém é teu filho e você tem desejo e vontade de fazer algo, mas não consegue? Eu poderia introduzir essa mensagem contando algo. Tem coisas na nossa vida que a gente enfrenta e passa que gostaria que fosse apenas um sonho. Tem coisas que a gente enfrenta na vida que a gente gostaria, não, daqui a pouco eu acordo e eu vou dizer para mim mesmo, eu estava sonhando. E por que a gente gostaria que coisas na nossa vida fossem sonho? Porque todas as vezes que a gente lembra disso, machuca, dói, arde, inquieta, queima, arranca de nós o nosso apetite, retira de nós o nosso sono. E todas as vezes que a gente se lembra de tal coisa, aí é que dói mais ainda. Aliás, tem situações e rodas de amizades, até na igreja, que a gente evita entrar nela, porque a gente sabe que a conversa ali tem coisas que a gente gostaria de nem lembrar, de esquecer, a gente evita. Porque tem conversas que a gente entra, que vai trazer à memória coisas que me dói, e eu não quero entrar nessa conversa, não. Vamos mudar de assunto. Mas deixa eu lhe dizer, a vida não é de sonhos, a vida é real. E lidar com essa realidade não é fácil. Eu costumo dizer que a igreja nos dias de hoje orienta e ensina a igreja a lidar com sucesso, com a vitória. E ó, coisa gostosa é você vencer, sim ou não? Sim. Mas o problema da igreja, e aqui eu não denomino placa denominacional, eu falo da essência. Igreja, essência. A igreja em si tem cometido grandes erros, como um ponto que eu considero. A igreja é ensinada, orientada a viver no sucesso, no milagre, e eu também quero. Mas a igreja às vezes não ensina o cristão a ser fiel na hora da dor. Às vezes a igreja não ensina os cristãos, não orienta, não ensina, não doutrina, que vem do grego didaké, ensinar, a como lidar com a perca, a como lidar com o abandono, a como lidar com a rejeição. E é por isso que muitos, quando se convertem, eles subentendem que ser cristão só é na alegria, no sucesso, e no primeiro vento da tribulação ele não suporta. Por quê? Porque ele passou a vida inteira sendo ensinado, toma a chave, receba milagre, toma vitória, mas não foi orientado, ensinado a lidar com a perca. O que é que eu faço? E eu vou dar um título nessa mensagem hoje. Não vou falar de Agar, nem muito menos de Abraão. Eu vou dar um título chamado A Dor de Ismael. Porque muitas vezes a gente se esquece desse menino, que também foi uma promessa de Deus, querendo ou não, promessa sim. Você lembra quando Deus falou com Abraão, dizendo, manda ele embora, porque eu também serei com ele. Eu também farei ele crescer. Ele também será uma bênção nas minhas mãos, diz o Senhor. Essa ideia da gente achar que o milagre só é meu e aquele que um dia me feriu vai ser derrotado, para com isso. Porque às vezes Deus tem propósito na tua vida, mas tem com outro também. Glória. Se quiser aplaudir, fica à vontade. Eu só quero lhe dizer que ainda nem começou, o negócio vai pegar. Eu estou aqui comendo baião de 2 quente, eu espalho no prato e estou comendo pelas beiradas. Daqui a pouco eu chego no meio. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que tudo acaba. Alguém vai dizer que Ismael era um menino, o texto diz, você leu comigo, menino. Mas possivelmente Ismael já tinha entre 16 ou 17 anos, porque ele era 14 anos mais velho que Isaac. Quando Isaac nasceu, Ismael já tinha 14. E diz a história que quando Isaac foi mandado embora, ou Ismael foi mandado embora, era porque Isaac já tinha sido desmamado.
E esse período da desmama, possivelmente 2 ou 3 anos. Então veja se Ismael tinha 14 anos de diferença para Isaac. E ele foi mandado embora depois que Isaac foi desmamado. Aí você soma 14 com mais 2 anos. Possivelmente 16 ou 17. Mas eu vou para o que a Bíblia nos falou aqui. Era um menino. Vamos entender dessa forma. Agora esse menino está sendo colocado debaixo de um pé de planta, no meio de um ambiente que ninguém quer estar. Porque ele agora não está sendo abandonado apenas pelo pai, agora ele também está sendo abandonado pela mãe. Então é 2 abandonos: o abandono da força, o abandono da providência, o provedor, e agora o abandono do colo, do afago, do apego, do amor, da compreensão. Daí eu lhe pergunto, como é que lidar com isso? Tem pessoas que, graças a Deus, ainda tem pai e mãe, e lidar no momento da tua vida que você os perde. Como é que eu lido sem o meu pai? No meio de um ambiente onde acabou a minha provisão. Não confunda alimento com nutrição, nem tudo que alimenta nutre. Todavia ele não tem pão, e mais, ele é um menino, um garoto. Se já é complicado para mim, você adulto, lidar com decepções, abandono, rejeições e perca, imagina um menino. Imagina uma criança. No meio de um deserto, onde não tem mais pão e nem tem mais água. E a mãe está na sua frente, chorando, impotente, analisando a vida do próprio filho, sem saber o que fazer. Imagina o menino encarando a mãe, dizendo: eu não pedi para estar aqui, eu não pedi para nascer, eu não pedi para passar por essa situação, por que que eu estou passando? A gente como adulto às vezes não pensa assim, não? Na caminhada de fé cristã, quantos anos entra uma denominação religiosa, profetizando, pregando, cantando, abençoando a vida dos outros, enquanto a nossa própria vida vive nos questionamentos e indagações. Por quê? Por quê? Está meio melancólico isso aqui, não está? Mas diga aí para o seu vizinho, te prepara, daqui a pouco vem outra parte. Eu estou formulando a história, eu estou aplicando a ideia. O menino não tem o que comer, não tem o que beber, o pai abandona, mandou embora, a mãe está ausente no momento mais complicado da vida. Eu aprendi uma frase esses dias, bispa, que dizia que os meus passos mais fortes é aqueles que um dia as minhas pernas vão tremer. Talvez alguém não compreenda esse tipo de frase, mas às vezes é você tremendo e Deus dizendo: está tremendo as pernas? Tô, mas continua andando. Os passos mais fortes que eu dei na minha vida foi o dia que minhas pernas mais balançaram, mas eu não desisti de continuar. E alguém pode dizer: e o senhor vai se prender nessa melancolia da palavra e ficar aí pregando a respeito da dor, do abandono de um menino que está sozinho num ambiente complicado, sem saber o que comer porque não vai produzir energia, porque não tem alimento, sem saber o que beber porque é elemento e ele vai não sobreviver no meio desse deserto. O que fazer? Diga para o teu vizinho, enquanto o inimigo pensar que é o momento da morte, Deus vai inverter a história. É nesse processo aí que Deus vai começar a trabalhar. É no meio dessa rejeição, desse abandono, é no meio dessa ausência de muita gente, é no meio da ausência de amigo, é no meio da ausência do pai, da mãe, não se faz mais presente, mas Deus vai bradar nesse culto e vai te dizer e afirmar: não tem pai, não tem mãe, tem deserto, não tem pão, não tem água, mas eu profetizo, vai ter sombra sobre a tua cabeça no meio desse deserto. Vai pegar. Vai pegar. Onde foi que Agar colocou Ismael, irmão? Diga para o teu vizinho: debaixo de uma planta, debaixo de uma árvore. O que é que essa árvore está fazendo no meio do deserto? Quem plantou ela lá? O que é que essa planta está fazendo no meio do nada? No domingo o bispo pregava aqui, e já prestou atenção que eu fico anotando as coisas?
Se não prestou atenção, preste atenção. Pode ser qualquer pregador. E quem prega sabe o que eu vou dizer. É porque quando alguém está pregando, Jeová está dando inspiração a respeito de outro tema e a gente está escrevendo para não perder o foco. Você lembra que Jesus entrou em Jerusalém montado em um? Montado em um? Você lembra que Balaão açoitou uma? Você vê que os animais na Bíblia não estão ali à toa. Por que você acha que Deus disse para Noé: bota esses animais dentro da arca, porque um dia eu vou precisar usar eles lá? Você está entendendo? Agar não tinha pão, não tinha água, mas tinha uma árvore. Quem plantou ela lá, não sei. Mas era Jeová dizendo: eu vou produzir uma árvore no meio desse deserto. Quem sabe alguém lá na frente vai ter ausência de pão, vai ter ausência de água, não vai ter mais presença de pai e de mãe, mas terá a minha sombra no meio do deserto para te guardar. E talvez alguém possa dizer: isso é muito vago. É não. Você lembra que o profeta Jonas uma vez foi profetizar para a cidade de Nínive? Ele ficou debaixo de quê? De uma boboeira, uma planta. Você lembra que o profeta Elias foi ameaçado de morte por Jezabel? Ele correu para o deserto e ficou debaixo de quê? De um zimbro, de uma planta. Você lembra que esse mesmo Deus, um dia que fez a promessa para Abraão, dizendo: eu vou te dar um filho. Essa promessa, Gênesis 18, foi feita debaixo dos cavalhares de Manre, no deserto, debaixo de um pé de planta. Você lembra que Débora era profetisa e juíza da nação de Israel? E diz a Bíblia que ela profetizava debaixo das palmeiras de Débora, lá em Israel, um pé de planta. É Deus dizendo: não importa o dia, não importa quem seja, não importa a época, não importa o momento, eu prepararei uma sombra no meio do deserto para te proteger. Diga para o teu vizinho: o diabo quebrou a cara nessa noite, não terá morte, porque uma sombra de Deus será preparada para você. Vai ter sombra, vai ter sombra. No meio desse ambiente de abandono e de rejeição, vai se cumprir o salmo que diz: debaixo das tuas asas e debaixo da tua sombra eu serei guardado e protegido. Deus prepara sombra. No meio do nada, Deus está estabelecendo milagres. No meio do nada, Deus está preparando sombra para nos guardar. E ó, coisa boa quando essas sombras são preparadas mediante a problemas que às vezes nem a gente mesmo entende. Às vezes até a oração doida a gente faz, porque o problema e o deserto e a escassez é tão grande que as orações são meia louca. Mas eu quero te dizer que até a tua oração louca, Deus entende. Me prova na Bíblia, Elias, quando estava debaixo do pé de zimbro, o que foi que ele pediu? Me mata! Aí Deus disse: ele está aí com fome, ele quer comer. Não foi isso não que aconteceu? Ele se despertou porque tinha um anjo na cabeceira assando pão. Irmão, eu não sei porquê, mas bispo, comigo quando eu estou com fome a gente fica até inquieto e com raiva. Fala comigo não. É a barriga que está vazia. Tem crente que fica num estresse ligeiro, irmão. Olha a oração maluca: me mata. E Deus dizendo: tu está com fome, rapaz, tu não quer morrer não. É por isso que eu vou preparar pão. Por quê? Porque a tua história não terminou aqui, você ainda vai comer. Vai andar muito. Diga para o teu vizinho: você não vai morrer. Tem sombra, tem pão, tem água que Deus vai fazer brotar do meio do nada para você continuar no meio dessa dor. Escute. Talvez seja apenas um grito ecoando. Um grito ecoando de um pregador que você diga e fale: mas o senhor não conhece a minha dor. Você sabe qual é o sentimento da dor, da rejeição e do abandono? Segundo o psicólogo americano, ele diz
que para entendermos um pouco e compararmos o que é o sentimento da dor e do abandono, olha o que é que esse psicólogo americano afirma: esquenta o café bem quente no fogão e depois derrama sobre o teu braço. Esse é o sentimento da dor e do abandono. Esse é o sentimento da rejeição. O que se passa pela nossa cabeça quando a gente é esquecido, abandonado, e repito, não foi Ismael abandonado por um qualquer, foi pelo pai e pela mãe. E por que Agar abriu mão dele? Porque acabou o pão e a água. E tem gente assim, bispo, no dia que tem pão e água anda com a gente, mas acabou o pão, não tem mais água, nos larga embaixo de primeira árvore da vida, nos esquece, nos abandona, porque tem gente que não gosta nem da gente, ela gosta do que a gente tem para oferecer. Tem gente que não simpatiza muito com a gente, não. E eu sei, eu tenho 30 anos que sirvo ao Senhor, 30! Tem gente que olha para mim, bispo, e diz: esse cara só pode ser soberbo, olha o jeito dele. Todo orgulhoso, não ri de ninguém, não ri com nada. Orgulhoso, soberbo, exaltado. Você não sabe nem quem eu sou, irmão. Você nunca tomou um café comigo? Aliás, nem café eu tomo. Mas sabe, nós temos essa tendência de questionar os outros e conceituá-los sem saber a capacidade que ele tem ou de quem de fato ele é. Deixa eu abrir um parêntese aqui, daqui a pouco eu volto. Dentro do que eu estou falando, tem uma história que diz que certa vez o grande Rui Barbosa, o jurista brasileiro, foi discursar na cidade de Haia, representando o Brasil. Naquela época diz a história que um alemão falou para um inglês que estava sentado na plateia: quem é que vai discursar por aquele país onde só tem macaco e banana? Eles acharam que o doutor Rui Barbosa não ouvia e não sabia. E diz a história que no dia que o doutor Rui Barbosa assumiu o púlpito na cidade de Haia, na Holanda, para discursar pelo país chamado Brasil, ele saudou a plateia em 8 idiomas diferentes. Boa noite, boa noite, boa noite. E depois ele olhou para a plateia e perguntou: e que língua agora vocês querem que eu discurse para vocês? Esse é o perigo da gente conceituar as pessoas sem saber a capacidade que elas têm e quem elas são. Aqui eu digo, o gigante Golias, em olhar para o tamanho de Davi e dizer: eu te mato aqui. E Davi, hoje Deus vai entregar a tua cabeça na palma da minha mão. Tome cuidado com quem você aponta, com quem você critica, porque o Deus que ela serve pode dar uma reviravolta e levantar você. Quem recebe essa palavra, jogue a mão para cima, dê glória para Ele. Na tua dor, Deus vai aparecer. Terrara lavarada se terrara lavarada te que terere balaba. Debaixo da sombra do Onipotente estará seguro. Ismael estava abandonado pelo pai. E um detalhe: Abraão era rico. Você nunca parou para pensar nisso? Como é que o pai é milionário e manda o filho embora de casa apenas com pão e água? O que é isso, irmão? Se fosse nos dias de hoje, no mínimo justiça. Cadê a pensão? O filho é teu, Abraão. Que homem incrédulo. Esse homem parece que nem crente é. Faz filho de uma mulher que nem hebreia é. Agora manda ela embora de casa. Só dá pão e água para o filho que é dele. Ele poderia dar terra, ele poderia dar gado, ele poderia dar dinheiro. Ele era rico, por que fazer isso? Não é assim não que às vezes a gente questiona? Não é assim não que às vezes quando a gente está enfrentando os desertos da rejeição, do abandono, da incompreensão, da ausência de pessoas que a gente amava e não está presente, não é assim não que a gente questiona? A gente é crente, eu te sirvo, não falta um culto, eu me consagro, eu estou na ceia, eu estou na doutrina e eu estou nessa escassez. Sabe por que Deus fez isso? Porque a gente sabe que lá no final da história, o que vai acontecer com Ismael? Deus vai fazer ele crescer.
Ismael cresceu e se tornou príncipe. Todavia, por que Deus permitiu com que Abraão fizesse isso? Só dar pão e água. É porque talvez se Ismael ficasse com Agar debaixo da tenda de Abraão e conseguisse prosperar, esses crentes de plantão, fofoqueiro de plantão, iria dizer: só tem porque o pai deu, só conseguiu porque foi o pai que entregou. Aí Deus diz: eu sou Deus de Abraão e eu sou Deus de quem eu quiser. Eu abençoo, eu entrego, eu faço, eu quebro, eu exalto quem eu quiser. Sai daí, porque quem vai cuidar de você sou eu. Você entende? Você entende? Você entende porque muitas vezes Deus te tira do comodismo e te dá um chacoalhão? Você entende agora por que às vezes Deus nos arranca de certas situações cômodas da vida e diz: vai para o meio do nada? E a gente fica se perguntando por quê. É porque a glória dele não dá para ninguém. Sai daí, quem vai cuidar de ti sou eu. Entende, irmão? Ismael está no deserto, ambiente que a gente não quer encarar. Ismael não tem pão, não tem água, não tem mãe. A mãe na sua frente. Eu poderia pregar a dor dela, mas eu estou falando da dor dele. Porque ela é a impotência dessa mãe. Você que é mãe, imagina o teu filho, tua filha te pedir algo e você dizer: eu gostaria tanto de te dar, mas eu não posso. Eu não tenho recurso, não tenho condição. Os pais sonham com grandeza do filho, da conquista do filho, mas agora a mãe, Agar, está na frente do menino, na frente, completamente impotente, sem saber o que fazer. E no meio do deserto tem sombra, mas tem uma segunda coisa também. E o que é? Lágrima. Lágrima. E a Bíblia diz que coração contrito e aquebrantado ele não. Porque às vezes tem ausência de tudo, menos a ausência da lágrima. E sabe qual é a pior dor do ser humano? É a lágrima que não é derramada. Essa é a pior dor. Porque a gente enfrenta processos e passa a vida toda sendo ministrado. Engole. Ô, irmão. Eu disse no início que às vezes a tua dor não é a minha não é a tua. O teu limite, a tua capacidade de suportar coisas não é o meu limite, a minha capacidade. Então eu não posso medir a tua espiritualidade pela minha própria régua de vida com Deus. Impor isso sobre alguém às vezes, olha a minha expressão, às vezes se torna uma irresponsabilidade. Porque milagres são experiências individuais de cada indivíduo. E eu não posso fazer isso uma regra de doutrina. Por quê? Jesus cura de qualquer enfermidade, sim ou não? Sim. Mas ele não cura todo mundo. Por quê? Porque o ser humano precisa morrer de alguma coisa. Nós não estamos nessa terra para viver a eternidade. Não, a história da igreja não é aqui, é lá. E é por isso que experiências de milagres individuais não pode às vezes, requisito para a vida de alguém. Quem já viu Jesus curando pessoas de câncer aqui? Mas quem já viu a vida de pessoas crentes morrendo de câncer? Por que Jesus não curou? Realidades da vida, repita comigo: a vida não é sonho, a vida é real. Já dizia a grande Raquel de Queiroz: a vida é correr riscos. Já dizia o grande Guimarães Rosa: a vida é um perigo. Já dizia o filósofo ateu chamado Fyodor Dostoiévski: a vida é chorar, mas também é viver. Olha só. E porventura eles falaram algumas mentiras? Não. A vida é arriscar. Existem oportunidades na nossa vida que a gente não tiver coragem de estender a mão e pegar, vai embora e nunca mais volta. E porventura a vida também não é um perigo? É. E olha que cada dia é um perigo atrás do outro. A velha expressão do senso comum: eu mato um leão por dia todo dia, sim ou não?
O problema não é matar leão, é conviver com serpentes. Te abraça, te beija, mas no momento em que o pão e a água secar, fica debaixo aí dessa árvore. E aí o que me resta? Chorar. Porque o choro é diminuir a profundidade da dor. O choro é diminuir a profundidade da dor. Você já prestou atenção que depois do choro o que é que acontece? Porque você jogou para fora aquilo que estava machucando por dentro. Porque você lançou para fora aquilo que te doía, que te machucava. Porque você jogou para fora aquilo que apertava. E é isso que o diabo quer nesses últimos dias. Ele não quer mais desviar ninguém da igreja. Não, essa história foi lá atrás. Hoje ele quer você geladão, frio aqui dentro mesmo. Não precisa sair. Alaba. Porque quando eu tenho uma igreja repleta de mente vazia, seca e sem graça, eu consigo contaminar os outros. Só que o cão quebrou a cara com esse ministério. Aqui ainda tem sombra de Jeová estendida sobre a nossa cabeça, e na dor ninguém corre, cão. A gente chora, porque quem chora será consolado, diz o Senhor. Recebe essa palavra. Se quiser chorar nessa noite, chore. Se quiser bradar, brade. Se quiser profetizar, profetiza. Se quiser pular, pula. Uma coisa é certa: Deus não te deixará sozinho nesse deserto. Algo vai acontecer. Meu Deus, deixa eu olhar. Vala, meu Jesus, 9 horas. Eu termino? Vamos matar outro, irmão. Tem lágrima. Lágrima resolve? Lágrima resolve? Pergunta para o rei Ezequias. Irmão, se já é complicado, bispo Vitor, um médico, Deus me guarde, eu vou trazer eu como exemplo, para não dizer o irmão. Armaria, pastor, armaria. Deixa a bichinha. Enfim, então vou trazer eu como exemplo. Imagina um médico chegar para mim e dizer: essa enfermidade que você está passando tem cura não, você vai morrer. É difícil ou não? Agora imagina o próprio Deus usando a boca de alguém dizendo: você vai morrer. Tu vai apelar para quem? Tu vai apelar para quem? É o profeta Isaías dizendo ao rei Ezequias: essa doença que você está aí, ajeite sua casa, você vai morrer. Aí o profeta vira as costas, o que é que o rei Ezequias vai fazer? Eu vou chorar. Porque se já é pesado o médico dizer que eu vou morrer, agora o próprio Eterno dizendo: eu vou morrer. Eu apelo para quem? Eu vou clamar a quem? A única solução foi virar o rosto para a parede. Porque quando a vida não nos ensina na moleza, a vida nos ensina quebrando a cara nela. Olha para a parede. Aí a única solução dele foi virar o rosto para a parede e chorar. E quando ele estava chorando, você conhece a história, antes do profeta sair do palácio, Deus brada e diz: Isaías, volta, porque eu vi, eu ouvi e eu estou sarando ele. Entrega mais 15 anos de vida. Eu quero lançar essa palavra sobre a tua casa e tua vida. No meio do deserto tem lágrima, mas no meio dessa lágrima vai ter resposta, e é resposta de vida. Quem toma posse dela segura. Deus está dando vida por causa da tua lágrima. Lágrima. O que dizer de Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho, quando ele viu aquele mesmo povo que um dia o abraçava: Hosana ao nosso rei, agora o rejeita. Nem Jesus escapou. Olha como são as realidades da vida. Eu falei no início dessa mensagem que eu prego o que eu vivo, o que eu passo, o que eu suporto, o que eu engulo. Mas são 30 anos nessa fé, apanhando, sendo desconsiderado, rejeitado, esquecido, abandonado, deixado de lado, botado na geladeira. Você pensa que é fácil?
Você acha mesmo que dentro dessa caminhada de 30 anos eu nunca pensei em desistir? Sim. Todo dia. E por que eu não desisto? Porque todas as vezes que eu sinto aquela vontade, hoje eu paro. Você já prestou atenção que é o dia que Deus mais te usa? É o dia que alguém te liga, me dá um conselho, ora por mim, prega aqui. É se cumprindo um texto da Bíblia. Eu tenho que chorar com os que choram, mas eu só entendo a tua dor se no mínimo eu estiver vivendo o que é igual ao que você está vivendo, ou já vivi, ou irei viver. Porque um evangelho que não me humaniza não é evangelho. Um evangelho que não me humaniza não é evangelho. Por quê? Jesus é a prova disso. Deixa o reino de glória, se despiu para se tornar um de nós. Por que ele entende a tua dor? Por que ele compreende a minha dor? Porque um dia ele se tornou igual a mim, igual a você. Ele se humanizou. E humanização aqui não tem nada a ver com carne e pecado, não. Tem a ver com essência. Qual é o valor de um sorriso, irmão? Você sabe qual é o valor de um sorriso? Pergunta para Sara. Quando ela ouviu a conversa e Deus dizendo a Abraão, eu vou voltar aqui e a tua mulher vai dar à luz o menino, o que foi que ela fez? Sorriu. Qual é a aplicação dessa palavra? Qual é o valor de um sorriso? Cuidado com os sorrisos mascarados e maquiados que a gente anda dando. Deus sonda todos eles. Por causa de um sorriso mascarado, maquiado, ela quase perdeu o sorriso Isaac verdadeiro. Pastor, mas eu não posso abrir a minha vida para Deus e o mundo. Concordo com você. Todavia, se a gente pegar o evangelho, a gente vai perceber e ver que o que Jesus mais não gostava era justamente uma religiosidade falsificada, por fora crente, por dentro. Lembra do diálogo que ele teve com Nicodemos pela madrugada? Você é doutor da lei, indo e voltando conhece as escrituras. Mas deixa eu te dar um conselho, nasça de novo. Nasça da água e do Espírito. Porque evangelho não é mudança de fora para dentro, é de dentro para fora. Rios de água viva fluirão do ventre. E o que é ventre? E o que é ventre? Ambiente onde se produz uma nova vida, um novo nascimento. A lágrima tem resposta? Tem. Tem sombra, tem resposta na ausência de tudo. Eu louvo a Deus que ainda tenho o meu velho pai vivo. Minha irmã está aqui, sabe da luta e batalha que nós estamos enfrentando. Você sabe o que é 47 anos de ministério e hoje está com Alzheimer e nem me reconhece mais como filho? Para ele, eu sou o Justino, o irmão dele mais novo. A minha mãe é mãe dele. 47 anos pregando, salvando vidas, apregoando o evangelho. Mas hoje, infelizmente, está nessa condição. E alguém um dia me disse, não expõe ele assim. Você não sabe nem quem é ele. Porque uma das coisas que eu me privo é nunca postar fotos da situação como ele está. Eu não faço isso. Isso seria uma exposição terrível para ele. Mas você pensa que é fácil lidar com isso? É complicado, irmão. As coisas vêm tudo de uma vez. E o que fazer? Chora. Grita. Esperneia. Mas quando passar por aquela porta para cá, enxuga a lágrima. Bota um sorriso no rosto. E o cão fica coçando a cabeça. Em casa ele está desesperado. E chega lá. Mas isso aí não é mentira, não, eu te provo na Bíblia. Ezequiel 24, Deus disse para o profeta, eu vou matar tua mulher. Mas em Ezequiel 37, profetiza no vale dos ossos secos, para quem está morto ter vida. Talvez você não entendeu. Você já prestou atenção que às vezes para a nossa vida é desgraça, é tristeza, é dor, é abandono. Mas quando Deus nos toma no altar, é profetizando milagre para a tua vida. Receba vitória para você. E a gente não entende isso que acontece com a gente. Olhe, Ezequiel poderia dizer para Deus, como é que para mim o Senhor permite tirar a alegria dos meus olhos a minha esposa, e agora eu tenho que profetizar alegria para os outros? Nunca passou por isso, não? Prega aqui, irmão, canta aqui, irmã. Ah, se ele soubesse como é que eu estou.
É assim mesmo. Na tua casa não tem nada na despensa, não tem R$1 no bolso, se botar de cabeça para baixo, está complicado. Mas tem que subir no altar, tem que pregar, tem que ministrar. Deixa eu ir por finalmente. A Bíblia Sagrada vai dizer que Agar está distante, impotente na frente de Ismael. Aí o anjo vai bradar e vai fazer uma pergunta: o que tens, Agar? Você acha mesmo que Deus precisaria fazer essa pergunta? Que Deus é esse que não sabe o que está acontecendo? Que Deus é esse que não tem noção do que está acontecendo ali embaixo? Para que perguntar? É porque nós somos também tendenciosos assim. A gente enfrenta, a gente mascara, maqueia e a gente quer fingir que está tudo bem. Eu, bispo, já perdi tantas oportunidades quando eu dizia: está tudo bem, e só Deus sabia como é que eu estava. Um dos últimos congressos que eu preguei, quando eu viajava ainda, porque hoje eu não viajo nem para outra rua, não aceito mais convite para viajar. Ano retrasado, 15 dias lá em Rio Grande do Sul. Vou não, irmão, Deus me livre, é longe demais. Mas o tanto de coisa que eu já enfrentei, padeci, da vontade sim, do abandono, de desistir, de não continuar. E aí, num desses congressos, eu ia subindo no altar, bispo, um grande empresário, só soube depois. Chegou, apertou minha mão e disse: a paz do Senhor, pastor, está tudo bem com o senhor? Só Deus sabia como é que eu estava. E como é comum a gente falar isso, porque não tem profundidade nem verdade na expressão, se tornou apenas costume. E eu disse: vai tudo bem. Ele: da paz do Senhor, foi embora. Preguei o congresso, terminei o congresso, voltei para casa do mesmo jeito. 2 dias depois, o pastor que me convidou me ligou e disse: rapaz, teve um empresário, tu não viu não, que subiu no altar, apertou tua mão. Ele tinha conversado comigo, estava doido para te abençoar. Aí ele perguntou: como é que tá? Tu disse: está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Volte para casa com sua despensa vazia. Você não disse que está tudo bem? Quem foi que profetizou chuva lá em Israel? Quem foi? Elias, sim ou não? Depois o mesmo está com sede. Mas quem foi que profetizou que não ia chover? Ele. Qual é a aplicação? Cuidado com as palavras que você lança, porque pode rebater em você. Ele mesmo profetizou: não tem chuva, agora ele mesmo está com sede. Como é que eu bebo água? Mas quem profetizou foi tu. Quer reverter a situação? Levante a mão para o céu para receber. Oh, glória. Você está entendendo? Você está preparado para receber? Oh, glória. Essa noite é noite de guerra. Essa noite é noite de batalha. Essa noite é noite de desembanhar a espada. Essa noite é noite de encarar a afronta. Essa noite é noite de levantar o olhar e dizer: por mais que o deserto seja complicado e difícil, por mais que tenha a ausência daqueles que me amam, por mais que não tenha pão, não tenha água, mas o Senhor não esquece de mim. Tem sombra, tem lágrima e vai ter resposta no final. Toma posse dessa palavra, segura ela aí na tua mão, porque no término dessa palavra, acredite, Deus vai derramar uma unção sobrenatural sobre a nossa alma. Voltaremos para casa consciente daquilo que Deus estará a fazer. Levanta a mão, eu profetizo sobre a palma da tua mão uma espada acesa, e Deus está entregando sobre a vida de alguém para dizer: eu vou colocar um ponto final nessa dor, eu vou arrancar esse deserto, eu estou preparando um milagre, já está no meio do caminho. Eu vi que, tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eu profetizo sobre esse ministério nessa noite: artimanhas e cadeias do inferno sendo quebradas, destruídas e aniquiladas. Abre a tua boca, profeta, porque nessa noite Deus quer usar a tua mão, a tua boca como labareda de fogo que ministra sobre a tua própria casa. Quem crê vai recebendo do jeito que eu estou recebendo. Eu profetizo sobre esse ministério autoridade e graça agora. Oh, glória. Oh, glória.
Oh glória, oh glória. Escute, sente aí, me dê mais 2 minutos e eu termino. A voz vai bradar: o que tens, Agar? Eu ouvi o choro do menino. A gente já ouviu isso, não já? O quê? O menino não chorou, quem chorou foi Agar. Mas por que Deus ouviu o choro do menino? Deus errou? A Escritura errou? Claro que não. Porque tem coisas que a boca não fala, mas os olhos revelam. Tem coisas que a boca não confessa, mas o olhar diz tudo. E como Deus conhece a essência humana, Ele não precisa ver você chorando para saber que você está mal. Ele está sondando dentro. É por isso que o texto vai dizer: o que tens, Agar? Eu ouvi o choro do menino, mas ela é que chorou, não ele. Porque Deus estava olhando para dentro do rapaz. A promessa era com Ismael. E eu vou para os finalmente. A Bíblia diz que Ismael cresceu no deserto, sim ou não? Lá em Gênesis capítulo 25, no versículo 9, vai dizer que Abraão vai morrer. E quem vai estar presente no enterro de Abraão? Ismael. Do lado de quem? Do pivô da briga para ele ser mandado embora. Do lado de Isaac. De mão dada. Tem uma expressão popular que diz: 2 bicudos não se beijam, sim ou não? Sim. Não sei. A Bíblia diz lá no Evangelho de Atos capítulo 3 que Pedro e João iam junto para a oração. Vocês já pararam para pensar as qualidades e o comportamento de Pedro e de João? Um era sanguíneo, outro era amoroso, mas estão juntos. Irmão, 2 bicudos não se beijam se não tiver Deus. Porque se o Espírito Santo estiver no meio, anda junto, vamos para a oração junto, canta junto, prega junto, ora junto, dorme junto, acorda junto, almoça junto, janta junto. 2 bicudos não se beijam se não tiver Deus. Se tiver, vão para a oração junto. Pedro e João vão junto para a oração. E eu encerro aqui de verdade. Pregador é assim, já falei eu acho que umas 5, 6 vezes. Estou terminando. Tenha paciência aí. Está lá Isaac e Ismael enterrando Abraão, o pai. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que esse menino não tinha tudo para ter traumas na vida? Será que nesse momento aí, ele está enterrando o pai, ele não teria todos os requisitos de dizer: receba o convite porque teu pai acabou de morrer, vem aqui? Ele poderia responder: vou jamais. Ele me mandou embora. Eu sou filho dele, eu fui expulso de casa. Ele só me deu pão e água. Ele abandonou eu e minha mãe no meio de um deserto. Como é que agora eu vou voltar para enterrar ele? Eu não dou honra a ele. Foi assim que ele fez? Eu lhe pergunto, como você faria? Se fosse abandonado, esquecido e rejeitado por aquele que um dia disse: te amo. Qual seria o teu comportamento? Qual seria a tua atitude mediante alguém? E eu não estou falando de um qualquer, eu estou falando do pai, da mãe. O que você faria, filho? Se um dia o teu pai te mandasse embora, tua mãe te desprezasse, e no dia da morte dele você estava lá ou não? Ismael está, porque ele nunca permitiu com que o seu coração fosse oprimido com a mágoa, com o rancor, com a ira, porque o deserto trabalha no meu caráter, o deserto me converte. Você está entendendo agora porque Deus às vezes permite aqueles que disse para você: eu te amo, e agora não está mais com você? Você está entendendo porque tem ausência de pão e de água? É Deus dizendo: no deserto eu te moldo, eu te labido, eu te faço crente, eu te converto. Alabase, 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 alabase. Você compreende agora, por causa desse processo que você está vivendo? É Deus dizendo: eu estou te limpando, eu estou ajeitando o teu caráter, eu estou te moldando. Você vai estar lá. E ele chega lá, não chega como um qualquer não, chegou como príncipe.
está fazendo o quê? Enterrando o pai. Aqui tem dubiedade no texto, tem dupla aplicação. Qual é? Ele enterra o pai. Oh, coisa linda! Ele sabe o que é perdoar, ele sabe o que é perdão, mas tem uma duplicidade. Qual é? Aquela que um dia eu tenho que enterrar o que um dia me machucou. Se eu não enterrar, eu permaneço no presente com dores do passado e eu não chegarei no futuro. Qual é o conselho? Enterra hoje aquilo que um dia te maltratou, te pisou, te humilhou. Eu convido a igreja a enterrar quem um dia tentou pisar em você. Você recebe essa palavra? Você toma posse dessa palavra? O inimigo não vai ganhar terreno, o inimigo não vai sorrir na tua dor. Pelo contrário, eu convido a igreja do Senhor nessa noite a matar, enterrar, colocar no chão tudo aquilo que um dia te maltratou, te humilhou e te pisou. Fique de pé. Oh, glória. Vai pegar. Segura a mão da pessoa que está do teu lado aí. Por que Deus disse: o que tens, Agar? Eu ouvi o choro do menino. Escute isso. Porque o nome Ismael significa Deus ouve. Oh. Deus ouviu. Deus ouviu. É por isso que Deus disse: eu estou ouvindo o choro do menino. Você sabia que até o teu nome não é em vão? O teu nome tem significados profundos. Se liga aqui para me encerrar. Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, ele apresenta Jesus como a rocha. A palavra rocha no hebraico é tsu, rocha. Mas para se escrever rocha, tsur, no hebraico, eu preciso de 3 letras: sadik, vav e resh. 3 letras. Todas as letras em hebraico têm significado. Sadik é justiça, vav é conexão, resh é cabeça. É por isso que Paulo está chamando Jesus de a rocha, porque ele é a justiça. Para vós nascerá o sol da justiça. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Conexão, vav, ele é a cabeça. Resh, já dizia Tessalonicenses, ou por que não dizer melhor Colossenses, capítulo 1, dizendo: nós somos o corpo, ele é a cabeça. É por isso que Paulo está dizendo: ele é a rocha, ou seja, ele é a justiça, ele é a conexão, ele é a cabeça, ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim. E eu quero lançar essa palavra profética sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu te convido nessa noite a deixar o passado no lugar dele, lá atrás. Eu te convido nessa noite a viver o presente, porque felicidade não é ponto futuro, felicidade é circunstância que a gente vive. Faça nessa noite a diferença para o teu futuro que está chegando ser completamente diferente. Eu te convido nessa noite a viver e continuar vivendo debaixo desta sombra. Eu te convido nos momentos de dor, não engolir a lágrima, mas botar ela para fora. Eu te convido nessa noite a perdoar quem um dia te magoou, mas eu também te convido nessa noite a enterrar o teu passado que te machucou, para viver o presente com Deus e receber um futuro de glória. Você recebe essa palavra, você toma posse dela. Segura a mão do teu vizinho aí, fecha os olhos, porque a graça do meu Deus vai descer sobre a nossa vida agora. Eu profetizo milagre descendo, eu profetizo a unção sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu profetizo Deus descendo com resposta para a tua oração. Xalabarabas, alabarabas, tiralabarabas, tiralabarabas. Estamos em guerra, estamos na batalha. Você está de olhos fechados e segurando a mão. Eu creio que a unção ainda passa de mão para mão. Eu creio que a graça ainda passa de crente para crente. Eu creio que quem está aceso vai acender quem está apagado. Eu creio que a graça e o poder e o milagre vai descer nessa noite aqui. É noite de vitória, é noite de graça, é noite
noite de milagre. Clama, Agar, chora, Ismael. Eu trarei um poço no meio do nada para você voltar a beber a água. Em guerra, em guerra, em guerra, em guerra, em guerra. Ai, Jesus, alava, sorrerelevas, tiralavarabas, terralavas. Eu vejo uma espada imensa. Essa espada estava partida, essa espada estava rachada, essa espada estava quebrada, mas eu vejo o oleiro colocando fogo na espada, acendendo a espada, trabalhando no barro, trabalhando no vaso. Eu vejo nessa noite ele entrando neste templo e dizendo: eu renovo o teu armamento, eu renovo a tua espada, eu renovo a tua vida. Glória, glória, glória. Quem é batizado em línguas estranhas, abre a boca nessa noite e metralha o inferno com ela. Receba. O inimigo pensou que tinha te derrotado e te matado. Quebrou a cara, Satanás. Baixinho, 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 baixinho. Oh, meu Deus, olhos fechados. Bispo Vitor, meu pastor, me dê a honra de tratá-lo assim. Minha bispa, com todo respeito, dei-me a honra de tratá-la dessa forma. Eu estou debaixo das mãos de Deus e na sombra de vocês. Olhos fechados. Deus me faz sentir na minha alma e no meu coração: espírito da morte irá bater retirada da tua casa e da tua vida. É hoje. Espíritos de depressão e de angústia, espíritos de suicídio cairão por terra aqui. Satanás não tem vez. O espírito da vida paira no meio da igreja. Quem recebe toma posse agora, agora, agora. Essa noite que gostaria de aceitar a Jesus ou se reconciliar com Deus, vem agora, vem agora. Vou perguntar pela terceira vez: tem alguém nessa noite que gostaria de aceitar a Jesus ou se reconciliar com Deus? Vem aqui. Oh, glória, aleluia, glória. A oportunidade está aberta. A oportunidade está dada. Você sabe como você está. Você sabe o que você está passando. Você sabe o que você está vivendo. Mas Deus está abrindo a oportunidade de mudança aqui.